meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Você quer economizar combustível, mas não sabe qual equipamento de gás é melhor? Então você precisa descobrir quais são as diferenças entre os conjuntos desse equipamento para entender como escolher um IGBO. É claro que a mudança para o gás aumentará ligeiramente o consumo de combustível do seu carro. O que você precisa considerar ao avaliar os benefícios da mudança de combustível. Se você precisa mudar para o gás, a maioria dos proprietários sonha em colocar um kit de gás em seu carro para economizar combustível. Como o gás é mais barato que a gasolina, a mudança para o combustível azul certamente reduzirá seus custos. Mas o equipamento e sua instalação exigirão um desembolso de dinheiro. As economias só começarão quando forem recuperadas. Portanto, para determinar a viabilidade da instalação de equipamentos de gás em um carro de passeio, você deve calcular quanto tempo levará para recuperar os custos e quanto dinheiro será economizado com sua ajuda. Exemplo de cálculo. Por exemplo, 5 dias por semana você dirige para o trabalho, que fica a 10 km de distância de sua casa. Portanto, você dirige pelo menos 5,20 a 100 km por semana. Se o seu carro consome 10 litros por 100 km, você gastará 10 litros de combustível por semana. Se você abastecer seu carro com gasolina e o preço dela for 33p, 20 cana por litro, o custo será de 332 ri. Mudando para gás liquefeito com um preço de 18 ré, 30 km a litro, você reduzirá seus custos semanais para 183 ré. Ou seja, você economizará 332, 183, 149 p toda semana, mas antes que isso se torne seu lucro, você terá que recuperar da diferença nos custos de combustível, o valor gasto na compra e instalação do equipamento. Portanto, vamos supor que o custo de instalação da HBO de geração 4 seja de cerca de 25.000 PR. Vamos supor que você possa comprar um bom equipamento de cilindro de gás para seu carro por 15.000 rublos. No total, o conjunto de HBO com instalação lhe custará 40.000 P. Vamos dividir 40.000 P na P. Por 149 P. Acontece que o custo será recuperado somente em 268 semanas e meia. Ou seja, um pouco mais de 5 anos. Pense se você concorda em pagar 40.000 agora para economizar cerca de 600 P por mês em 5 anos. Ao escolher o tipo de SBO a ser colocado no carro, é bom conhecer as diferenças entre seus tipos. Gás combustível. Um HFO diferente pode usar um de 2 tipos de combustível. Metano de gás natural comprimido. Sua vantagem é um preço muito mais baixo do que a mistura de propano e butano. Mas o cilindro para esse combustível deve suportar alta pressão, o que significa que suas paredes não podem ser finas e sua massa é pequena. Mistura de propano-butano liquefeito de gases de petróleo associados. A pressão desse combustível é baixa e, portanto, o cilindro pode ter paredes relativamente finas, com pouca massa e baixa exigência de resistência. As vantagens desse combustível também incluem o fácil reabastecimento, a operação segura e um grande número de postos de gasolina. Tipos de equipamentos a gás. Geração. Embora no momento não exista uma classificação internacional formalmente aceita de HBO automotivo, os profissionais usam o conceito de geração para dividir o HBO em tipos. Primeira geração. O combustível liquefeito é convertido em um estado gasoso no redutor, que mantém a pressão necessária. A quantidade de combustível gasoso é regulada por um atuador mecânico. Destina-se à instalação em um carro com carburador ou monoinjeção. O redutor pode ser a vácuo ou eletrônico. O sensor de oxigênio não é usado aqui. Segunda geração. Esse equipamento é equipado apenas com caixas de câmbio eletrônicas. A quantidade de combustível na mistura é regulada por um dispositivo eletrônico, que é controlado por um controlador. Este último usa os seguintes dados para calcular os sinais de saída: as leituras da sonda L, o sensor de posição do acelerador e a sequência de pulsos do sensor do virabrequim. Terceira geração. Os kits pertencentes a essa geração diferem das gerações anteriores, pelo fornecimento separado de combustível para cada cilindro. Isso é obtido com o uso de um distribuidor de medição e injetores mecânicos, que se abrem quando a pressão de entrada do combustível aumenta acima de um valor limite. A injeção no coletor de admissão ocorre perto de sua junção com o cabeçote do bloco, de modo que a porção de gás atinge apenas o cilindro ao qual se destina. A unidade de controle do distribuidor de medição,
usa os seguintes sensores para seu trabalho: oxigênio, posição do acelerador, DPKV, posição do virabrequim, MAP, pressão absoluta do ar no coletor de admissão. A principal desvantagem dos dispositivos dessa classe é a correção bastante lenta dos parâmetros da mistura combustível-ar ao alterar os dados de saída dos sensores. Estágio moderno de desenvolvimento. No atual estágio de desenvolvimento existem: quarta geração. O equipamento dessa classe tem uma dosagem de combustível mais precisa. Isso é implementado com o uso de injetores eletromagnéticos instalados ao lado dos injetores de gasolina. Eles são controlados por um bloco eletrônico semelhante ao ECU padrão. A ECODE Gás corrige os impulsos de controle dos injetores padrão e os utiliza para a injeção de gás. A ECU de gás interrompe a injeção de gasolina ao funcionar com gás, desligando os injetores padrão para evitar que a ECU principal detecte a quebra do bico. Suas saídas são conectadas a resistores que simulam as bobinas dos injetores de gasolina. Geração 4 Plus. A ECU de gás, ao contrário da unidade de quarta geração, controla todos os injetores simultaneamente, tanto para gás quanto para gasolina. Nesse caso, o fornecimento de gasolina não é interrompido, mas apenas limitado. O combustível é fornecido em uma proporção de 20% de gasolina para 80% de gás. Isso resulta em uma melhor marcha lenta do motor e preserva o desempenho dos injetores de gasolina. Quinta geração. O equipamento injeta gás liquefeito nos cilindros sem vaporizá-lo. Para isso, é instalada uma bomba elétrica no cilindro, que fornece combustível líquido para a rampa de gás. Dos componentes desse equipamento, o mais difícil era fabricar bicos que não congelassem. Os engenheiros da Siemens foram os primeiros a resolver essa difícil tarefa. Os motores equipados com esse equipamento podem ser ligados com gás, sem serem aquecidos com gasolina. A ECU incluída no kit usa o firmware da unidade de gasolina padrão e, ao funcionar com gás, ela só faz ajustes no processamento dos sinais de entrada. As sérias desvantagens são a baixa confiabilidade da bomba de gás e o alto custo do conjunto de equipamentos. Sexta geração. Esse equipamento não pode ser usado com um motor de injetor convencional equipado com um regulador mecânico de pressão de combustível. Como ele não tem uma bomba de gasolina de alta pressão, o kit tem um bloco de válvulas elétrico que corta o suprimento de combustível não utilizado. A bomba do kit fornece gás para o injetor de combustível OEM. O gás é injetado nos cilindros do motor, pelos injetores ordinais do motor. A gasolina não é necessária para a operação do motor e é usada somente quando o gás acaba. O custo desse equipamento não é inferior a 2.000 euros por conjunto. Classificação dos fabricantes. A HPO será mais fácil de escolher se você for orientado pela classificação das empresas que produzem o equipamento. Ela é compilada de acordo com a relação preço-qualidade. O número ao lado do nome é uma avaliação da confiabilidade do equipamento em uma escala de 5 pontos. Lovato, Itália. 4. BRC, Itália, EUA. 5. Digitronic, Polônia. 4. Alfa, Rússia. 3. OMVL, Itália. 4. Zenit, Polônia. 3. Tamona, Lituânia. 3. Agis, Itália. 3.